Olá pessoal, tudo bem? Então temos essa novidade aí, Tesouro Direto Previdência, que o secretário, né? Vamos ver aqui se eu estou com a palavra certa, Paulo Vale, declarou que estão estudando, que seria um título, certo? Você compraria um título, tá? Que vai ficar rendendo por 30 ou 40 anos, que é um enorme prazo, diga-se de passagem, e depois disso, ele vai lhe pagar mensalmente, ó. Ao fim desses anos, o investidor passaria a ter direito a pagamentos mensais, como se fosse uma aposentadoria, tá? É essa a ideia. É como se você investisse hoje num Tesouro IPCA 45, digamos, e ao invés de ganhar tudo de uma vez só, você vai ganhar, porque hoje o IPCA 45 é assim, né? Você compra o Tesouro IPCA 45 e espera o vencimento, e lá no vencimento, 15 de maio de 45, você recebe a bolada, você recebe tudo. Nesse sistema aqui, nessa ideia Tesouro Direto Previdência, você não receberia a bolada de uma vez só. Você receberia mensalmente, corrigido pela inflação, certo? Frações, tá? Então, e ele fala que, ó, segundo o jornal, se o investidor quisesse ter uma renda de R$ 5.000 após 40 anos de acumulação, saberá qual a quantidade de títulos precisará comprar. E nós vamos fazer essa conta para você, tá? Nesse método aqui. E aí ele cita Robert Merton, que, que é um Nobel de Economia, com outro economista, Arthur Muradiller, e eles publicaram um paper. E aí nós podemos ter uma ideia melhor do que é essa ideia. E está aqui o paper, certo? Que foi publicado na num dos sites da Harvard, certo? E aqui ele explica direitinho, é exatamente isso, ó, pessoal. A pessoa, por exemplo, começa a acumular em 2020, fica acumulando, acumulando, acumulando até 2060. De 2060 a 2080, então esse tesouro ele pagaria por 20 anos. O modelo original dos caras, claro, o Tesouro Nacional não comentou esse prazo aí, ou de repente comentou em outra matéria, mas é 20 anos. Você contribui por 40 e usufrui por 20, certo? Então tá aqui os períodos de usufruto. E como seria esse período de usufruto? Você vai ter o dinheiro corrigido ainda pela inflação, obviamente, certo? Então, já vamos direto aqui pro ponto, tá? O que eu achei dessa ideia, tá? E aqui eu vou deixar o link para vocês, tá? Ele diz ainda que isso aqui é bom tanto pro emissor, ele diz que é uma situação de vence-vence. Eu não vejo tanto assim, tá? Sempre que você vê alguém dizendo assim, olha, esse investimento aqui é ganha-ganha, tá? Os dois lados ganham. Eu fico desconfiado, tá? Eu fico desconfiado. Então ele explica aqui, e ele explica que pode ter diferentes prazos, né? Só que, claro, se, por exemplo, quem tem 55 anos em 2020 compraria o título para 2030. Claro, ele vai comprar mais caro, né? Porque ele vai estar, que nem o Tesouro IPCA principal, ele vai estar mais perto do VNA e vai ser mais caro. Só que qual é o grande detalhe aqui? É que o governo, ao invés de te pagar o VNA de uma vez só, ele vai pagar parcelado, certo? É só isso. Cadê aqui, ó? Ó, eles designaram de self, ó. São um bom negócio para os governos também, né? De fato, os governos são os grandes beneficiários. Tá aqui, ó, na matéria, no paper do Prêmio Nobel. Tá aqui, ó. Robert Merton, tá aqui o cara, ó. Tá? E tá aqui o colega dele, tá? Então, gente, muita calma nessa hora. Vamos voltar aqui, ó. Então, como é que a gente operacionalizaria isso com o Tesouro Direto? Seria assim, ó. Nós temos, tá, modelo de aposentadoria que eu falo nos vídeos, tá? Como fazer? A gente compra o Tesouro IPCA por um certo tempo, principal, tá? Acumula. Venceu o título, você compra o quê? Tesouro IPCA com juros, certo? E você pode usufruir os juros com toda a tranquilidade. Você pode gastar aqueles juros com toda a tranquilidade, porque você ainda vai ter uma parcela gorda desse investimento, que é o VNA, sendo remunerado pela inflação, certo? Que ainda você vai receber lá no fim
do Tesouro IPCA com juros que você ainda poderá reinvestir, certo? Porque esse método você pode viver 200 anos, certo? Você vai reinvestindo o que você recebe lá no fim do Tesouro IPCA com juros, depois da fase de acumulação. Já nesse sistema aqui, após 20 anos acaba, o leite seca, a vaquinha leiteira acaba. Então é um problema muito grande se para o fenômeno que a gente está vendo hoje em dia da expectativa de vida cada vez maior. Claro que a expectativa de vida vai chegar num certo limite, um certo tempo. Existem as tabelas atuariais que vários pesquisadores, estudiosos, cientistas se dedicam a estudar e mapear isso, certo? Não sei se o governo brasileiro faria um pouco diferente aqui, daria uma flexibilizada. Realmente não sei, tá? Mas vamos ver. Do ponto de vista prático, então você compra esse Tesouro IPCA Previdência, tá? Que vai custar X hoje, e aí, ao invés de receber a bolada na data de vencimento, você vai receber na data de vencimento, a partir da data de vencimento por 20 anos, mensalmente, uma fração, como se fosse um salário, tá? E a partir desse vencimento, esse salário se tornaria, para o emissor da dívida, que é o governo, se tornaria um investimento IPCA mais zero, porque ele só precisa pagar uma fração por mês, corrigindo pela inflação. Então seria um IPCA mais zero. Nada muito difícil para o governo pagar. Ele não vai precisar fazer milagre para te pagar. Então, pegando o VNA de qualquer tesouro IPCA hoje, o VNA está aqui, ó, R$ 3.722. R$ 3.772. Falei errado. Está aqui, ó, 3.772 para serem pagos durante 20 anos. 20 anos, pessoal, por acaso são 240 meses, não é verdade? Vamos dividir por 240. Cada tesouro IPCA, ao invés dele te pagar um VNA no vencimento do título, ele vai te pagar R$ 15,71 por mês ao longo de 20 anos. Tá? De certa maneira, não é uma coisa totalmente ruim. O que eu estou querendo dizer aqui é que é bom para o governo. Pode ser bom para você? Não sei ainda. Pode ser bom para o governo? Pode ser muito bom para o governo, porque, em primeiro lugar, ele vai conseguir postergar esse pagamento. Ele vai fracionar um pagamento que, normalmente, no Tesouro IPCA, é dado tudo de uma vez só. Não estou dizendo com isso que ele vai acabar com o Tesouro IPCA, claro que não. Vai ser uma modalidade a mais. Então, as pessoas, às vezes, também fazem tempestade em copo d'água, né? Começam a dizer, vai deixar de existir o Tesouro IPCA pelo que você está falando. Claro que não. Claro que não. É uma nova modalidade de investimento, é um novo tipo de título que eles estão pensando. E aí, como o secretário do Tesouro falou que ele quer focar na renda, segundo o jornal, se o investidor quiser ter uma renda de 5 mil, poder de compra de 5 mil após 40 anos, qual será a quantidade de títulos? Então, muito fácil. A gente já responde aqui, ó. Cadê aqui? Peraí. Vamos voltar aqui. Se cada tesouro IPCA, não importa o prazo, tá? A preço de hoje paga 15,71 por mês durante 20 anos nesse novo título, eu pego 5 mil reais, divido por 15,71 e vou ter aí uma quantidade de 318 títulos. Bastante, né, pessoal? Vocês viram? Vocês se lembram do vídeo que eu fiz sobre a quantidade de tesouro IPCA 26 para ter o poder de compra de R$1 milhão lá em 15 de agosto de 26? Então dá uma procurada, faz um esforcinho. Faz um esforcinho que você vai aprender bastante. Eu mostrei ali que, calculando a quantidade de títulos de R$1 milhão hoje, eu passo a me programar para comprar aquela quantidade de títulos. Claro, daqui a pouco o título pode sair do rol, né? Aí é outra coisa. E eu sei que eu vou ter o poder de compra pela quantidade de títulos. Então, pela quantidade de títulos desse título hipotético, pode ser um IPCA 26 Previdência, IPCA 35 Previdência, IPCA 45 Previdência. A única coisa que muda é que o governo, ao invés de te pagar o VNA cheio, ele vai dividir isso em 240 vezes para pagar um pedacinho por mês durante 20 anos. Tá? Pelo paper do cara que ele disse que ele, o secretário do Tesouro, né, disse que está estudando para operacionalizar. Então, bastaria ter 318 desses títulos
para oferir uma renda, sim, com poder de compra de 5 mil reais que vai ser reajustado pela inflação. Senão não faz sentido, né? E aí, pessoal, aí que vem a pergunta, né? Quanto será que o governo vai cobrar por isso? E como é que ele cobra? Porque se vai ter o título lá, será que ele vai ter por exemplo, o mesmo prazo de um tesouro IPCA principal? Agora olhando pelo ponto de vista do investidor, pessoa física, né? Tá lá o tesouro IPCA principal, vamos dizer o 45, né? Eu recebo toda a bolada, eu tenho um certo risco, sim, porque eu não sei como é que vão estar as taxas em 45. Eu não sei, por exemplo, eu posso ter no mercado o tesouro IPCA com juros pagando IPCA mais um. E aí qual é o problema? Se isso existir, o IPCA mais um, esse título vai estar extremamente caro. E aí com um VNA cheio eu não compro um título cheio do pagador de juros. Pode ser que eu tenha que comprar fundos imobiliários, mas pode ser que os fundos imobiliários estejam muito inchados no preço, né? Por exemplo, se a economia do Brasil finalmente decolar e funcionar, esses fundos imobiliários que hoje a gente paga na base de 100, cento e poucos reais, pode ser que eles estejam, agora muitos com desconto, né, em 2021 para 22, mas o que pode acontecer? Lá no futuro, se a economia estiver andando, os fundos imobiliários que hoje têm um yield aí de 10, 7, 8, 10, 12%, dependendo do tipo de fundo, pode ser que tenha um yield de 3, 4, 5%. E aí tudo que você acumulou, você vai comprar uma quantidade menor do que o esperado, né? Supondo esse cenário macroeconômico bom, resolvido, maduro. Então, pessoal, quem comprou o Tesouro Aposentadoria, o Tesouro Previdência, fica tranquilo, né? Porque sabe que vai receber aquela fraçãozinha e vai ter essa fraçãozinha remunerada pela inflação proporcional à quantidade de títulos. Já quem recebe a bolada inteira do IPCA principal não vai ter essa certeza, vai correr esse risco. Então, por este risco, e aí o governo ele vai ser bom o título para ele, porque ele não vai precisar pagar a bolada. Mas ele vai ter um certo risco, porque ele vai te pagar pelo IPCA toda essa fraçãozinha. Então ele vai ter que te devolver esse título independentemente da marcação ao mercado, né? Que seria como se você pegasse esse dinheiro, reinvestisse, né, em algo que garantisse minimamente a inflação, que seria um IPCA mais zero, e aí você vai resgatando todo mês 240 avos, certo? Só que esse título não existe, então o governo passaria a ter que emitir um título assim. Ou a segunda fase do Tesouro Previdência. Vocês estão pegando o raciocínio? Então, então, você vai ter um certo benefício. Se o cenário econômico melhorar muito, se o cenário econômico ficar igual, não faz tanta diferença, né? Porque aí você vai ter mais ou menos essa coisa paralela, né? Hoje, um VNA R$ 3.772 compram o que no Tesouro, pessoal? O Tesouro que paga juros está aí 4.100, 4.200. Então, vamos arredondar aí, vai mais ou menos um para um. Hoje a relação tá legal, mas a gente não sabe a relação no futuro. Esse é o ponto. E aí o governo pode cobrar por esse, porque ele vai tirar esse risco para você, né? Porque ele vai passar a pagar. Só que termina em 20 anos, tá? Mas ele passando a pagar, como é que ele cobraria isso de você? Com uma taxa mais baixa. Então você poderia ter um Tesouro IPCA 45 principal normal a 5,15% e um Tesouro Previdência 45, mesmo prazo, a 4,5%. Né? Por quê? Porque no Tesouro Previdência você vai ter a renda certa por 20 anos, você não vai ter o risco do reinvestimento, o risco de repente lá no futuro não encontrar um título adequado, tá? E poderia ter a possibilidade de resgate total? Poderia, porque ele já cobrou, certo? Com uma taxa menor, ele já cobrou na própria venda do título, tá? Quando ele lançar o título, ele vai lançar esse título com uma taxa mais cara para o investidor, ou seja, uma taxa menor. Então ele vai ter um preço, se nós tivéssemos Tesouro IPCA principal, Tesouro IPCA com juros e esse Tesouro Previdência, tá? Ele vai ter um preço intermediário entre o Tesouro IPCA principal, o Tesouro IPCA com juros de mesmo prazo, três de mesmo prazo. Ele vai ter um preço intermediário, tá?
Justamente por isso, porque o governo vai ter que assumir, absorver esse risco de ter que te pagar uma fraçãozinha de 1,240 avos a partir do vencimento que ele vai te pagar por 20 anos. Pelo menos é a ideia do paper aqui, ó. Pagamento em 20 anos, ó. Acumula durante 40, olha aqui, ó, de 2020 a 2040, recebe de 60 a 80 e acabou, certo? Então, pessoal, é uma ideia, tá? É um investimento maravilhoso? Não, tá? Mas ele vai ter o seu certo benefício. Eu compraria assim, nesse formato aqui? Não. Por quê? Porque eu não vou mais estar fazendo vídeo nessa data, se é que me entendem. Mas se tivesse um prazo mais curto, tivesse assim um Tesouro Previdência 2030, eu compraria. Eu compraria a título de diversificação, porque aí eu vou estar gastando aquela renda, de certa maneira, eu não vou gastar, eu vou reinvestir, certo? Vou reinvestir. E eu pretendo gastar de fato, quando estiver aposentado, a renda do Tesouro IPCA com juros, tá? Então é isso, pessoal. Eu acredito que esse título aí, tá? Então a pessoa poderia pedir o resgate total? Poderia. Talvez tenha uma taxa de penalização a mais, mas poderia, tá? Mas se a taxa for bem mais baixa que a taxa do IPCA principal e do IPCA com juros, poderia resgatar até sem ônus algum, tá? Mas realmente vai ser um conforto bastante grande para o investidor receber essa renda fracionadinha, só que ela vai acabar. É 20 anos aqui, porque não tem, pessoal, não existe almoço grátis no mercado financeiro, tá? Não tem como o governo inventar um papel que te pague pela vida inteira, certo? Sendo essa vida interrogada pela tabela atuarial, né? Quanto tempo duraria esse pagamento? O que dá para fazer é isso, certo? E é interessante, tá? Mas não é a oitava maravilha do mundo, tá? Não sei até que ponto eles vão seguir isso que o estudioso fez, tá? E publicou aqui, tá? Vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. E eu quero saber a opinião de vocês, pessoal, tá? Pode ter ficado um pouco confuso, mas é assim, ó. Vamos tentar resumir bem. Tesouro IPCA principal, você compra o Tesouro IPCA principal, recebe o VNA na data do vencimento, recebe a bolada e aí você é responsável por dar destino àquele dinheiro. Tesouro IPCA com juros. Você compra o título, recebe os juros de 6 em 6 meses e no final recebe o VNA. Você pode gastar esses juros como forma de complemento de renda, ou renda mesmo, principal. E no fim ainda você vai ter o VNA, por isso que eu acho o Tesouro IPCA com juros um papel excelente para a aposentadoria. Que você vai ter de novo o VNA e você vai poder reinvestir. Tesouro IPCA Previdência, né? Como seria? Você compra o título, ele vence, você não recebe a bolada de uma vez só, como é o Tesouro IPCA principal. Você recebe 1,240 avos todo mês, corrigido pela inflação durante 20 anos, tá? Então, seria isso, tá? Quanto à questão de... A grande questão é a seguinte, a taxa, né? A taxa que esse papel vai remunerar até o vencimento. E se vai ter a possibilidade de prazos mais curtos, tá? E eu acho que uma regra óbvia, que eu acho que nem precisa explicar muito, é o seguinte, né? Quando o papel estiver nessa fase aqui, ele não vai mais poder ser comprado. Só vai poder ser resgatado, né? Ele vai poder ser comprado nesta fase aqui, que é a fase de acúmulo, tá? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixa as perguntas aqui na área de comentários. De repente a gente faz mais um vídeo abordando cada perguntinha de vocês, tá? E então, em resumo, minha conclusão, eu acho que esse título seria mais benéfico para o governo do que para nós, mas eu vejo algum benefício para nós também. Vai depender muito dessa taxa. Se essa taxa for igual à do Tesouro IPCA principal, ele vai ser um título até mais interessante, porque ele vai nos tirar um risco. O risco, qual risco? Da economia estar excelentemente bem, a ponto dos ativos pagadores de renda estarem muito caros no futuro, quando o meu IPCA vencer, né? E aí esse título te pouparia disso, porque você já vai ter essa renda garantida. Isso seria muito interessante, tá? Agora, se a gente pegar um Brasil lá em 2045 ou 2060, como no exemplo aqui de Harvard, né? Pega um país totalmente quebrado, com inflação alta e tudo ruim, e tesouros IPCA sendo negociado a IPCA mais 10,
ou IPCA mais 9, como já aconteceu em 2010, por exemplo, a gente pega um país naquela situação, aí vai ser bom você, na verdade, ter o IPCA principal para reinvestir a bolada inteira, porque você vai ter taxas muito melhores. E aí esse modelo aqui não vale a pena. Então, pessoal, de novo, vai ser bom para diversificação, mas vai ter que ter prazos diferentes, vai ter que ter prazos mais curtos, tá? E eu acho que vai ser um complemento bom de diversificar. Mas vai ser melhor para o governo, muito provavelmente sim, do que para a pessoa física, tá? Me diz o que você acha. Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos.